Olá, caros ouvintes! Estamos começando mais um episódio do quadro Consulta com Especialistas, o podcast do Consulta Remédios. Eu sou a host, Franciele, sou farmacêutica e doutora em farmacologia. E hoje nós vamos conversar sobre duas doenças que são muito comuns entre os pacientes, entre as pessoas, que são a rinite e a sinusite. Para falar desse tema tão importante e tão comum, nós estamos aqui com o Dr. Matheus Chioro, que é otorrinolaringologista. E, já de antemão, gostaria de agradecer sua presença, Dr. Matheus, sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Por gentileza, se apresente um pouquinho para nós, conte a sua história. Obrigado pelo convite. Então, eu sou otorrinolaringologista. Toda a minha formação médica foi em São Paulo, né, capital de São Paulo. Então, fiz a faculdade, fiz a residência médica em otorrinolaringologia. Depois eu fiz uma subespecialização na parte de doenças que acometem seios da face, né, que a gente chama de cirurgia de base de crânio. Então, pacientes que têm indicação de tumores nasais, de remoção via endoscópica. Então, fiz essa especialização por lá. E em 2015 eu recebi uma proposta para vir para Curitiba trabalhar. E hoje eu atuo em alguns hospitais aqui na região, tenho meu consultório próprio. Então, atendo diariamente o tema aí da nossa conversa, rinite, sinusite, queixas de obstrução nasal. Então, hoje, na parte da otorrinolaringologia, posso dizer que tem um subfoco em em doenças nasais, né? Então, relacionadas com parte do nariz. Claro que no consultório a gente tem queixas de ouvido, queixas de garganta, queixas de voz, mas o foco principal hoje no meu dia a dia são mais as queixas nasais. Bom, então com certeza estamos conversando com o médico certo, né? Bom, doutor, pra gente começar, né, falando assim, um panorama geral em relação às doenças respiratórias no Brasil, a gente tem um dado aqui que, de acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, em 2021, né, então há 2 anos atrás, cerca de 30% das pessoas, elas sofriam com doenças respiratórias. Na sua rotina, no seu dia a dia, você acredita que esse número ele tenha sofrido alguma mudança, talvez um aumento muito expressivo ali por conta da pandemia causada pelo Covid? Sim, a gente viu muito, assim, no nosso dia a dia, esse aumento de queixas respiratórias, né? Então, pós período de pandemia, e até ali no intervalo, no auge da pandemia, naquele momento mais caótico, o fato de a gente ficar isolado, sem contato com outras pessoas. Então, muitas vezes, o nosso sistema imunológico também acabou dando uma caída, né? Então, a gente vê bastante no dia a dia consultório, a população infantil, as crianças, né? Que naqueles primeiro, segundo ano escolar, fica muito doente o tempo inteiro. Aquilo, querendo ou não, é uma forma que a criança vai adquirindo imunidade, né? Então, a criança sai do ambiente de casa, que não tem contato com vírus, bactéria, e aí começa a interagir com outras crianças, e aí começa a ter nariz escorrendo, infecções de repetição, a parte das infecções intestinais, ali que no comecinho da escola também é bem comum. Na situação da pandemia, a gente se viu muito de volta àquele ambiente de casa, um ambiente mais estéril, vamos dizer assim. Então a gente não saía de casa, o nosso ambiente estava o mais limpo possível, porque a gente estava com cuidado com máscara, álcool em gel, sem interagir com as outras pessoas. Então, querendo ou não, o nosso sistema imune, eu falo que ele ficou um pouco adormecido. E aí, nessa retomada das atividades, a gente tá parecendo aquela criança no primeiro e segundo ano de escola, ficando com mais doente, então queixas respiratórias apresentando uma frequência grande, porque o nosso sistema imune está voltando a trabalhar, voltando a funcionar novamente, e para isso, querendo ou não, a gente vai ficar mais doente, a gente vai ter mais episódios de sinusite, a gente vai ter mais quadros gripais. E falando de alergia em si, na questão da rinite alérgica, existe essa sensibilização que a gente fala, né? Então, muitas vezes a gente precisa se expor para depois desenvolver uma alergia. Então, muitas vezes o fato da gente estar com essa retomada, né? Então, essa relação direta aí com a pandemia, tem uma total relação para esse aumento no número de casos que a gente vê. Esse cenário ele vai se desdobrando, né, em diversas outras questões, né? No caso até, isso mesmo que o doutor comentou, né, essa mudança de sensibilidade, o quanto a gente estava fechado em casa ali, né, e tudo isso vai afetando, então, o sistema imune. Realmente, certeza. A gente precisa olhar para todos esses fatores, né. A gente sabe que, se tratando das doenças mais comuns que a população apresenta, muitas pessoas, elas falam que elas têm rinite, né,
Por exemplo, a pessoa tem sintomas ali, tá com coceira no nariz, tá com espirro. Dá pra gente sempre falar que a pessoa tem rinite ou caiu meio no popular, assim, dizer que tem rinite? Tipo, quais são? Explica melhor pra gente, assim, o que que é em si a rinite. Uhum. É muito comum, né? Então, todas as pessoas, em algum momento da vida, vai ter um quadro de rinite. Por que que a Uhum, gente fala? O que muitas vezes é a confusão que gera é a rinite alérgica e de uma rinite que a gente chama de uma rinite não alérgica. Então, se a gente for pensar, quando a gente pega um resfriado, todo mundo vai passar por pelo menos um resfriado na vida. Muito mais que sim. isso, mas o normal. A mucosa nasal vai sofrer a agressão daquele vírus do resfriado, e aí naquele momento a pessoa vai fazer um quadro de rinite. Então, quando a gente tem resfriado, nosso nariz congestiona, a gente tem aquela coriza, então nosso nariz entope. Então, isso é um sintoma de rinite. Quando a gente está falando dessa rinite não alérgica, que é o que a gente chama de uma rinite infecciosa, é uma rinite autolimitada. Aquele resfriado vai durar 5, 7 dias, a gente vai usar ali medicação sintomática e vai resolver. Uhum, Então, até um novo quadro de um resfriado, uma gripe, a pessoa vai passar assintomática, sem sintoma nenhum. A confusão gera quando a gente está falando de rinite alérgica, que aí a gente está uhum, falando de um quadro de uma inflamação da mucosa crônica do nariz, que aí é aquele paciente que, quando ele vai se expor a determinado alérgeno, um ácaro, um fungo, um pólen, então nessas situações vai desencadear um processo alérgico, que vai uhum, começar basicamente com os mesmos sintomas: espirro, coceira no nariz, pode ter coceira ocular, então coceira nos olhos, aquela coceirinha no fundo da garganta, coriza transparente, nariz mais entupido. Então, é o sintoma clássico da rinite. Então, o quadro da rinite alérgica geralmente é um quadro crônico. Começa lá desde aquela criança que espirra um monte, coça muito o nariz, vive fungando o nariz, com aquele nariz trancado, e muito provavelmente aquilo vai acompanhar ele a vida inteira. Nos quadros de rinites não alérgicas, aí entrando nesse quadro de rinite infecciosa, quadros autolimitados, vai tratar pontualmente e não vai ter mais. Então, não seria errado ali, em determinado momento, falar. Que é muito mais comum a gente falar, eu tô gripado, não vou falar, eu tô com rinite, uhum. né? Sim. Então, justamente pelo link da rinite já gerar essa questão com a alergia, que nem sempre é assim. Sempre outro fator importante da gente diferenciar são as rinites mais irritativas, que acontece muito, principalmente aqui em Curitiba, mudança brusca de temperatura, né? Então essas Uhum, oscilações térmicas, às vezes um contato com um cheiro mais forte, determinado perfume, um produto de limpeza, isso também vai gerar os mesmos sintomas da rinite que eu citei anteriormente, mas não por um mecanismo alérgico, seria hum, mais por um mecanismo inflamatório da mucosa. E toda essa diferenciação é muito importante. No consultório, eu sempre prezo em fazer essa anamnese bem detalhada, porque se a gente começa a entender quais são os gatilhos que desencadeiam, a gente vai ter uma melhor opção de tratamento. Então, aquele uhum, paciente que teve uma crise de rinite porque foi varrer a casa e teve contato com poeira, com ácaro, a gente vai tratar de um jeito. Aquele paciente que teve a crise de rinite, mas foi desencadeada por uma mudança climática, muitas vezes a opção do tratamento vai ser outra. Então, tem que ser bem individualizado, porque cada pessoa vai ter um gatilho desencadeador da rinite, e aí cada pessoa vai precisar de um tratamento específico para cada situação. uhum, adequado para aquela condição, né. O doutor acabou citando aí, 2 tipos, né, o a reli a quando a rinite é alérgica e não alérgica, mas se a gente fosse falar de tipos em geral, são esses 2? Tem mais? Quais são os tipos Uhum. de rinite? Didaticamente, a gente separa em alérgica e não alérgica, né? Então, as Uhum, alérgicas têm um alérgeno específico. Então, a pessoa vai ter uma sensibilidade aumentada a uma determinada proteína. Então, a gente vai ter a proteína do ácaro, a proteína do pólen, a proteína do epitélio do cão, a proteína do epitélio do gato. Isso a gente tem até teste alérgico para fazer diagnóstico, mais para frente a gente vai falar um pouquinho. uhum, Quando a gente vai para a linha da rinite não alérgica, aí vai entrar essa rinite infecciosa, rinite medicamentosa. Então, aquele paciente que usa descongestionante nasal por conta uhum, própria pode fazer uma rinite medicamentosa. Tem o que a gente chama de rinite gustativa, que é aquela rinite daquela pessoa que vai comer ou vai tomar um alimento um pouquinho mais quente, que o nariz começa a corizar. Então, é um outro tipo de rinite. Então, nas rinites não alérgicas, a gente consegue ainda ter todas essas subdivisões. É,
O sintoma em si são muito parecidos, né? Então, isso que a gente falou desde o início. Obstrução nasal, nariz congestionado, espirro, coceira e coriza predominam em todos. Às vezes, a gente consegue ver isso de experiência no dia a dia, determinados gatilhos começam a dar um sintoma mais específico. Então, algo que chama bastante atenção no consultório. Paciente que tem uma rinite por alergia ao pelo do gato. A gente sabe que tem uma tendência maior a ter prurido ocular, ter coceira no olho. Então, assim, se o paciente vem com a queixa de rinite, mas se ele frisa muito essa questão, não, o que mais me incomoda é o olho, é um sinal de alerta que a gente já tem e fala, opa, será que ele tem alergia? Aí a gente já questiona a questão do gato. Quando a gente tem uma rinite mais inflamatória, desencadeada por mudança de clima, é aquele paciente que muitas vezes não vai espirrar tanto. Ele vai ter a queixa principal mais de congestão nasal, de nariz mais entupido. Então, aí nesse caso, o tratamento que a gente vai pensar com o uso do spray nasal, ele vai ser mais interessante do que usar um antialérgico. Então, por mais que seja bem comum, todo mundo tem rinite, todo mundo tem ali um antialérgico que use, é muito mais específico o tratamento, né? Então, às vezes, até por isso, tem pacientes que ficam patinando ali, não melhoram dos sintomas, porque trata muito de uma forma genérica, de uma forma mais generalizada, e aí se a gente começa a se atentar a esses pequenos detalhes, o tratamento tende a evoluir muito, muito bem. Hoje a gente tem várias opções de medicamentos, opções terapêuticas que a gente consegue estabilizar bem o paciente. A questão da causa, ela é muito importante para direcionar o tratamento, né? Perfeito. Fazer essa boa anamnese, essa boa conversa, né? Conseguir questionar o paciente, porque muitas vezes no dia a dia, o paciente ele não consegue perceber por conta própria, mas quando a gente começa a questionar ambiente do trabalho, em casa, o ambiente do quarto, tem um carpete, tem cortina, você usa cobertor ou usa edredom, então tem vários fatores. Roupa de cama você troca com que frequência? Então tem vários pontos no dia a dia que às vezes a pessoa fala, poxa, realmente, eu não troco meu travesseiro fazem 2 anos. Aí vai ver aquele travesseiro que a pessoa tem o contato lá 8 horas por dia com a cabeça ali, aí ela acorda espirrando e fala, poxa, mas por que de manhã eu acordo espirrando? Porque você passou 8 horas com a cabeça atolada ali em monte de ácaro. Então, assim, tem situações que muitas vezes é da nossa profissão indagar, porque muitas vezes o paciente não tem obrigação de saber, né? Então, às vezes ele acha que aquele ambiente, poxa, é um ambiente que eu tô há tanto tempo em casa ali e eu não dou atenção. Aí quando a gente questiona, fala, não, realmente isso daqui pode ser. E aí a gente vai com as medidas que a gente chama de higiene ambiental. Então a gente vai dando essas dicas no ambiente certinho, e aí muitas vezes é o primeiro passo ali para a gente conseguir um resultado legal no tratamento. Mesmo porque se a gente fizer um excelente tratamento, mas o paciente continuar se expondo, né, aos fatores que desencadeiam, né, a gente vai ter um ciclo vicioso, acredito. Exato. A gente sempre divide, né, então, tratamento de rinite em medida de higiene ambiental, que seria essa tentativa de não se expor ao que causa. Claro que tem situações no dia a dia que a gente não controla, então, questão climática. A gente não vai saber como é que vai estar. Em Curitiba, principalmente, não vai. Exatamente. Aí, nesse fator, é muito importante a mucosa estar bem tratada. Porque como a gente não sabe em que momento que vai estar frio, que vai estar calor, que vai estar úmido, que vai estar seco, a mucosa tem que estar bem para não ter sintoma. Agora, quando é um fator alérgico específico que a gente consegue evitar, né? Então, consegue, ou pelo menos diminuir a exposição, com certeza vai ser a base do tratamento para a gente ter o sucesso. Fora as outras medidas farmacológicas, tudo, que a gente também tem opções para a gente controlar bem isso daí. Conta um pouquinho mais pra gente em relação à prevenção, né? Você até já deu uma dica aqui. Dá uma analisada no seu travesseiro, né? O que mais que no ambiente das casas e que outras medidas os nossos ouvintes podem prestar atenção para prevenir? Essa questão do ambiente, né, que eu citei anteriormente de higiene ambiental, é a base, né? Só que se fosse falar uma medida ainda mais importante do que isso, é a lavagem nasal com soro fisiológico, né? Então, hoje em dia, com a parte da internet, está muito, né? Então, viraliza esses reels de criancinha fazendo lavagem nasal. E é uma coisa que a gente já bate na tecla da importância desde o começo, né? Então, desde os consensos mais antigos de rinite, sinusite,
Sempre o primeiro tópico que vai estar lá, em todo congresso que a gente vai e fala, importância da lavagem nasal com soro fisiológico. Muitas vezes isso era até um pouco subestimado, né? Então, às vezes a pessoa fala, poxa, eu já vou fazer o tratamento com rinite, eu já vou gastar com o spray, já vou gastar com antialérgico, será que esse soro fisiológico realmente é importante? E a gente vê, cada vez mais sai mais estudos falando da importância da lavagem, né? Lavagem para todo mundo? Ideal seria lavagem nasal para todo mundo. Aí vai entrar numa questão de modelos de lavagem nasal, né? Então, hoje em dia tem uma porção de sprays com jato contínuo, com jato mais suave, com alto volume. Então, hoje em dia tem umas garrafinhas para fazer a lavagem, tem gente que faz usando a seringa. Isso tem que ser muito bem conversado com o otorrino, né? Então, para dependendo da doença, então se a pessoa está com uma rinite ou se está com uma sinusite, muitas vezes o otorrino vai falar, não, para sinusite você vai fazer a lavagem usando esse dispositivo, para rinite você vai usar usando esse outro dispositivo. Além da adaptação, que é muito individual. Tem pessoas que toleram ali um volume de soro um pouquinho maior, tem pessoas que já ficam ali mais agoniadas, não gostam, que é um jatinho mais suave, mas a lavagem nasal para prevenção de quadros respiratórios é a base. Aí uma questão que muitas vezes me questionam no consultório, aí a inalação com soro fisiológico. Se a gente for pensar na parte otorrinolaringológica, rinite, sinusite, a inalação deixa um pouco a desejar, né? Então, ela não vai substituir a lavagem nasal com o soro. Por quê? Porque a lavagem tem o volume, então ele consegue tirar as impurezas, tirar muitas vezes até os alérgenos que estão irritantes na mucosa. Então, essa parte da lavagem não substitui. Ah, eu gosto de fazer inalação porque eu sinto a mucosa mais úmida. Posso? Pode fazer. Mas a inalação por si só, ela tem um efeito muito mais interessante para a parte pulmonar, né? Então, via aérea inferior, ou às vezes para alguma situação de laringe, uma rouquidão, a gente às vezes pode fazer inalação com alguma medicação. Mas no tópico em si, rinite, sinusite, lavagem nasal com soro fisiológico. Seguindo as dicas ali da prevenção, questão de higiene ambiental, né? Então, quarto, tudo que acumule ácaro, né? Então, principalmente quarto de criança, às vezes a criança tá tendo muitas crises de espirro, acorda espirrando, então tomar cuidado com o bichinho de pelúcia. Ah, tem lá os bichinhos, a criança gosta, mas assim, separa um ou outro, faz a lavagem desse bichinho com uma frequência um pouquinho maior, né? Então a gente sabe que ali é muito comum a questão de acúmulo de ácaro, né? Então, carpete, cortina mais grossa com pelo, o cobertor, tudo isso acaba sendo um reduto para ácaro, e o ácaro a gente sabe que, se a gente for ver na população geral, é o principal gatilho para desencadear a rinite alérgica. Outros cuidados com questão de umidade, então às vezes em alguns locais a cama fica encostada na parede, a parede já tem aquele bolor, umidade, então aquilo são características de predominância de fungo, e o fungo a gente sabe que é um outro fator alérgeno que tem, e aí de resto são situações mais irritativas, né, que aí no dia a dia a pessoa percebe, determinado perfume, ou às vezes, determinado amaciante de roupa, a criança fica mais irritada, então às vezes isso não é bem uma alergia, mas a mucosa daquela pessoa sofre uma irritação quando entra em contato com aquilo. E aí fica muito particular de cada um, né? E aí tentar, falar, não, com esse amaciante nesse cheiro não vai bem, tenta um outro e vê se vai fazendo certo assim, e até se adaptar e conseguir encaixar. Perfume, mesma coisa, às vezes determinado perfume dá ali aquela crise de espirro, tudo, e tem outros perfumes que não. Então aí vai muito particular, de tentativa e teste mesmo, né? Tentativa e erro que a gente fala, até se adaptar ali num fator que não agrida a mucosa nasal. É realmente muito comum, né, a questão da obstrução nasal, né, dos espirros, né, parece que a criança é até um pouco mais sensível, né, que os adultos. Quando a gente fala de lavagem nasal para as crianças, a gente pode colocar de forma mais geral, uma lavagem nasal de um jato específico, com mais volume, menos volume, dá pra gente dar um geral, ou de qualquer forma é melhor que o otorrino avalie a criança? Sempre vai ser interessante a avaliação com o otorrino, justamente como eu falei, para ver o que essa criança tolera, né? Então, o que eu... Acaba que no meu consultório eu atendo bastante criança, né? Na parte da otorrino, a população pediátrica é um grupo grande. Então, a dica
padrão, e isso serve para todo mundo. Sempre quando for fazer a lavagem, o volume pode ser alto, mas a pressão nunca pode, né? Então, hoje o que a gente padroniza é o alto volume com baixa pressão, né? A gente viu, depois que popularizou muito essa questão da lavagem nasal, um aumento considerável de infecções de ouvido por conta da lavagem nasal, né? Então, às vezes ali por técnica errada, por dispositivo usando da maneira errada, posição da criança na maneira errada, o soro vai com muita pressão e aí o próprio soro ou o soro empurra o catarro pela tuba auditiva, que é essa comunicação que a gente tem com o nariz e o ouvido, e a criança relata o desconforto no ouvido no momento da lavagem, ou às vezes até evolui para um quadro de uma otite. O que é importante? Se bem posicionado, com o dispositivo correto, com a criança tolerando bem, se fizer da maneira correta, não vai ocorrer esse tipo de prejuízo da lavagem. Então, assim, gerou até ali determinada polêmica, às vezes, ali com o pediatra, porque foi realmente um aumento considerável esses quadros de otite. E a gente vê que, muitas vezes, a gente vê lá na internet e fala, poxa, a criança ali fez a lavagem e saiu aquele monte de catarro, e eu tô vendo ali meu filho congestionado, eu vejo que se eu fizer isso vai melhorar. E aí naquela tentativa de melhorar, às vezes sem a instrução correta, acaba fazendo o prejuízo. Na teoria, os vídeos ali ficam muito bonitos, né? Então saindo aquele monte de catarro, né? Então a lavagem e na hora a criança ali já sente um alívio. Só que nem toda criança tolera bem. E aí o que eu sempre falo com os pais é que a criança ela tem que entender aquilo como um hábito diário. Então, não dá para ser uma guerra, um transtorno, toda vez, 2 vezes ao dia, quando for lavar, que a criança vai sair correndo, vai chorar, e aí o pai segura, a mãe joga o soro no nariz. Então, aquilo tem tudo para dar errado, né? Então, assim, a gente sempre dá orientações, fala, começa no banho, ou faça em você, mostra para a criança que é uma coisa tranquila, e aí, com o cuidado devido, ali no banho, no box, já está molhado, coloca, explica como é que faz. Então, muitas vezes a criança começa a fazer por conta, até se familiarizar, e aí em alguns momentos pode ser interessante que aquele volume maior vai ser introduzido e a criança já não vai assustar tanto e vai ter aquilo como rotina e realmente aquilo vai ajudar demais. Então, eu sempre falo que assim, não pode ser algo traumatizante, porque não vai ser uma vez, 2 vezes. Então, se aquela paciente tem rinite e a gente vai falar para fazer lavagem nasal diariamente por anos, não dá para ser uma briga toda vez que for fazer a lavagem. Então, conseguir fazer com que essa criança tolere bem, se adapte bem, ou as crianças um pouquinho maiores até façam sozinha, né? Do mesmo jeito, às vezes, que a criança vai ali escovar o dente, já vai fazer a lavagem nasal. Isso é interessante. Então, essa conversa com o otorrino de mostrar as opções de dispositivo, de mostrar a maneira, a técnica correta, como é que vai ser o posicionamento, com que pressão que vai jogar, o quanto de volume de soro vai jogar. Então, isso é uma conversa que tem que ter. Então, mas no aparato geral, nunca pode ter pressão alta. Se tiver pressão alta, o risco, principalmente nas crianças, desse soro ou o catarro ir para o ouvido é real. Então, é sempre importante ali baixa pressão. A questão do volume vai depender tolerabilidade do paciente e a doença em si, né? Então, aquela pessoa que está com mais muco, mais secreção, seria interessante a gente jogar um volume maior para ter essa remoção mecânica mesmo da secreção. Aquela pessoa que já está com a secreção mais transparente ou que é só mais uma ação de umidificar a mucosa, às vezes o volume maior não tem necessidade, um jatinho contínuo, um spray de soro já vai ser suficiente. E é importante, assim, mesmo que a gente não tenha o catarro, né, que tem aquela cor mais característica, mais forte, amarelo, né, ou é mais grosso, digamos que esteja saindo, né, igual o doutor falou, algo mais transparente, mesmo assim é importante manter a lavagem, né, como até uma forma de prevenção. Exato, porque muitas vezes, mais pra frente a gente vai falar, teve uma evolução para uma sinusite, que aí na grande maioria das vezes a gente já está falando desse catarro mais amarelado, esverdeado. Se a gente for fazer o caminho inverso, o comecinho da história
foi uma rinite, foi uma coriza transparente, então uma secreção clarinha, que virou ali um meio de cultura para uma bactéria, um vírus infectar. Então, muitas vezes, se nessa secreção clarinha, transparente, a gente já não deixa ela parada na cavidade nasal, que é uma cavidade fechada, úmida, que tem toda os parâmetros para ter uma evolução infecciosa. Então, se essa secreção não fica parada, se a gente tem o hábito de lavar o nariz, tira essa secreção, a aderência de vírus e bactéria ela é menor. Então, com certeza ali na prevenção isso vai ajudar. Por isso é interessante, como eu falei, hábito diário mesmo da lavagem. E, doutor, o que a gente pode falar sobre o diagnóstico, né? O doutor iniciou ali levemente, né? Falou sucintamente sobre a questão dos testes, né? Como que a pessoa pode descobrir ao que ela tem alergia, o que vai desencadear a rinite para ela? Então, o quadro da rinite, muitas vezes o diagnóstico é clínico, né? Então, se a gente sentar para conversar 15, 20 minutos, a gente já começa a formular um diagnóstico. E aí a gente vai para o próximo passo, que seria o exame físico, né? Então, através da rinoscopia, que a gente faz a abertura da fossa nasal ali com o espéculo, a gente já começa a ver a mucosa do corneto, a mucosa nasal. Também, uma mucosa um pouco mais pálida já fala a favor um pouco de uma rinite alérgica. Uma mucosa mais avermelhada fala a favor de uma rinite inflamatória. E aí, nesse contexto, ainda durante a consulta, muitas vezes a gente faz aquela nasofibrolaringoscopia, que é uma câmerazinha que a gente coloca no nariz, que a gente consegue avaliar toda essa parte da cavidade nasal. Isso é bem interessante, por quê? Porque a gente consegue ver outros fatores que podem estar fazendo, às vezes, essa rinite não estar evoluindo bem. Alterações anatômicas, desvio de septo, pólipo no nariz, então são outras patologias que estão associadas que muitas vezes pode estar fazendo com que essa rinite não esteja evoluindo bem. Então a gente está fazendo o tratamento correto e fala, poxa, por que o nariz continua entupido? Ah não, a rinite começou a melhorar, mas tem um desvio de septo. Então, anamnese, exame físico, nasofibrolaringoscopia, e aí a gente tem o prick test, que é o teste de contato. O prick test, que é o teste alérgico, ele tem a intenção de testar os alérgenos mais comuns que desencadeiam a rinite alérgica. Na bateria padrão que a gente utiliza no consultório, a gente testa alguns tipos de ácaro, alguns tipos de fungo, pólen de flor, pólen de grama, pelo de cão, pelo de gato, alguns alimentos que podem ter uma interferência na questão de piora da rinite. A gente vê que alergia à proteína do leite é algo que pode fazer com que muitas vezes a pessoa secrete mais, produza muita secreção. Então, essa bateria padrão é um teste de contato que a gente faz no consultório, né? Então, a gente faz uma marcação no antebraço e depois de 20 minutos a gente vê o resultado. E aí, de acordo com a formação ali, a reação que faz no braço, a gente já consegue ver se a pessoa tem alergia a determinado ácaro ou os outros alérgenos ali que a gente testa, e a partir dali a gente começa a pegar mais pesado ou bater mais forte na tecla da higiene ambiental, ou às vezes até mais para frente falando que a gente vai comentar de tratamento, será que esse paciente pode ter indicação de fazer uma imunoterapia, que é aquele tratamento com vacina que a gente faz para alérgenos específicos? Para a parte da alergia tem o prick test, que é o teste de contato. Também tem alguns laboratórios que fazem esse teste via exame de sangue, né? Então, é o mesmo teste que a gente faz de contato, dá para coletar via exame de sangue, e ali a gente já tem uma noção de fatores que a pessoa tem a alergia. E aí é muito importante essa avaliação do médico, porque a gente tem que ligar os fatos. Então, muitas vezes a pessoa tem um teste alérgico positivo para determinada situação, mas a gente vê que no dia a dia, na anamnese, na conversa, esse fator não está no dia a dia da pessoa. Então, assim, é um teste alérgico que, será que é importante para a gente? Então, eu sempre dou um exemplo grotesco, assim, para entender. Ah, eu tenho alergia a elefante. Só que quando que eu tenho contato com o elefante? Nunca. Exato. Então, assim, eu preciso me preocupar com isso? Não. Então, o teste alérgico também tem essa questão. Ah, não, eu tenho no teste uma alergia a ácaro e eu vejo realmente quando eu vou numa biblioteca ou quando eu vou na casa do meu amigo lá que tem um monte de carpete, eu fico ruim. Opa, aí tem uma ligação. Gatilho e teste. Então, se a gente une as duas situações, aí a gente começa a pensar no tratamento. Agora, se esse gatilho, né, se
teste positivo não está presente no dia a dia, ou a pessoa percebe que aquilo não é o vilão da história, muitas vezes é uma carta na manga que a gente tem ali, né? Então a gente tem a ciência daquilo, mas aí a gente vai atrás dos fatores não alérgicos para ver se esses fatores realmente é o que estão ocasionando a crise do paciente. E aí, nos fatores não alérgicos, é muito mais essa questão de questionamento e percepção do paciente. Então, assim, a gente não tem como testar, será que essa rinite, ela é decorrente da mudança de clima? Então, não existe um exame para a gente ver. Então, a gente vê na prática. Não, no dia a dia eu percebo que amanheceu 6 graus. Na hora do almoço estava 30, eu fiquei ruim. Opa, então isso daí tem a importância. Então, essa questão é muito mais da percepção e dos questionamentos do médico do que ter um teste exato ali que comprove isso. E aí, a partir dali, a gente começa nas opções do tratamento e, então, geralmente a gente consegue super controlar bem os sintomas. É uma integração, né, do que a pessoa sente ali no dia a dia, na sua rotina, né, aí sim, lançando a mão dos testes e um diagnóstico que acaba se completando, né, não um teste só vai dar o diagnóstico, né. A gente sempre fala em medicina que a clínica é soberana, né, então, Sim. assim, não adianta ter um resultado de um exame determinado se esse paciente não tem uma queixa, se esse paciente não tem algo relacionado com isso. Então, às vezes foi um achado do exame que a pessoa tem aquilo ali, mas nem por isso a gente precisa valorizar, né? Mas, como eu falei, faz parte da investigação do aparato toda essa questão. Anamnese, exame físico, nasofibrolaringoscopia e teste alérgico. Então, basicamente, todo paciente com queixa de rinite, que a gente está começando uma investigação, a gente vai fazer isso para aí sim a gente começar a direcionar o tratamento. Já que a gente falou bastante do diagnóstico, vamos entrar agora no tratamento, né? Como que a gente faz o tratamento da rinite? Do tópico anterior que a gente falou, as medidas de prevenção fazem parte do tratamento, né? Sim. Então, falando principalmente quando a gente está falando de uma rinite alérgica, uma rinite crônica, a prevenção tem que estar o tempo inteiro, porque não é uma coisa que a gente vai curar, né? Então, a gente vai controlar. Lavagem do nariz com soro, também que a gente citou ali como prevenção, é a base do tratamento da rinite, é importante. E aí a gente vai entrar nas diferenciações. Então, o paciente que tem uma rinite alérgica, muito provavelmente ele vai abrir mão em alguns momentos dos antihistamínicos, que são os antialérgicos. Em alguns momentos a gente pode abrir mão dos corticoides. A gente acaba utilizando muito corticoide nasal, spray, né, de corticoide tópico, porque a gente tem uma ação anti-inflamatória muito importante na mucosa e sem a questão dos efeitos colaterais, né? Sempre quando a gente fala em corticoide, o pessoal já regala o olho, fala, vai ganhar peso, não dá para usar muito tempo. Então, os corticoides nasais são super seguros para a gente usar no longo prazo. Então, a gente vê que tem uma resposta ao tratamento muito importante. O corticoide via oral, o corticoide injetável, a gente tenta ao máximo evitar, né? Então, em alguns momentos de crise, a gente pode até utilizar, mas eu sempre falo, aquele paciente que precisa de um corticoide injetável, que é aquele corticoide de depósito, que fica ali um tempo no organismo, é porque alguma coisa está errada. Então, assim, essa rinite, a prevenção não está sendo feita, não está usando o spray da maneira correta, porque se a gente consegue um bom controle, dificilmente a gente precisa chegar nesse ponto daquele paciente estar numa super crise de precisar de uma dose alta, potente de corticoide. Tá ali no arsenal de drogas que a gente pode utilizar, mas hoje cada vez a gente utiliza menos, principalmente decorrente dessa conscientização que a gente tem, de insistir com o paciente a importância do uso do spray, de fazer as medidas de higiene e tudo mais. E aí, quando a gente fala na rinite alérgica, também nesse vínculo que a gente falou com o teste alérgico, tem a questão da imunoterapia, que popularmente ganhou o nome de vacina, né? É muito importante a gente bater na tecla que a imunoterapia não vai servir para todo mundo. Para aquele paciente que eu citei anteriormente, que ele tem uma rinite desencadeada por fatores não alérgicos, clima, cheiro, fumaça de cigarro, esse paciente não vai se beneficiar de uma imunoterapia, de um tratamento com vacina. Então, no que consiste a imunoterapia? A gente fez um teste alérgico, a gente observou que determinado alérgeno essa pessoa tem, a crise, a gente conversou com a paciente, o paciente viu que no dia a dia esse alérgeno realmente é o vilão da história, é o que faz ela ficar ruim. Então vamos dar o exemplo do ácaro, que é o mais comum. Então o paciente tem um teste alérgico positivo para ácaro,
ela vê que no dia a dia, quando entra em ambiente com ácaro, fica ruim, então a gente fechou que o diagnóstico dela é uma rinite alérgica desencadeada por ácaro. A gente manda formular uma vacina, vamos dizer assim, com esse determinado ácaro, numa determinada concentração. E aí esse paciente vai tomar essa vacina como se estivesse tomando pedacinhos de ácaro no longo prazo para o organismo dela se dessensibilizar. Então ela tem rinite alérgica, ela tem uma sensibilidade aumentada ao ácaro. Então ela vai tomar essas partículas de ácaro, vamos dizer assim, por um período, até o corpo dela entender que aquilo não é uma agressão. Então ela vai fazer o que a gente chama de uma dessensibilização. Esse tratamento vai demorar geralmente de 2 até 5 anos de tratamento, com o intuito de ter uma melhora, um controle, por 10 a 15 anos, sem sintomas. Só que sem sintomas quando tiver o contato com o ácaro. Ela pode ter uma rinite por um outro fator? Pode. Por isso que é muito importante a boa indicação da vacina, da imunoterapia. Hoje em dia a gente utiliza a imunoterapia sublingual, que são umas gotinhas, né, que coloca embaixo da língua, e tem a subcutânea, como se fosse aquela injeçãozinha de insulina ali que faz. Então são ótimas opções, mas para determinados pacientes. Então, a indicação da vacina é o que vai dizer que realmente vale a pena. Então, infelizmente, às vezes chega alguns pacientes no consultório, falam, nossa, Matheus, eu fiz um tratamento anterior com vacina, gastei um dinheirão, fiz 2 anos e não tive melhora. Aí, quando que você fica ruim? Eu fico ruim quando eu sinto cheiro de perfume. A indicação, né, ou a indicação foi errada, ou o paciente não entendeu ali o propósito do tratamento. Não, mas a sua vacina foi para ácaro. E quando você tem contato com ácaro, você fica ruim? Não. Então o tratamento funcionou, né? Então, agora, o tratamento funcionou, mas precisaria ser feito? Ela ficava mais ruim com o ácaro ou ficava mais ruim com o cheiro? Se foi com o ácaro, resolveu grande parte do problema. Vamos cuidar da parte do cheiro agora. Agora, se na balança o fator não alérgico é mais importante, a indicação da vacina perde um pouquinho a sua essência, vamos dizer assim, né? Então, é uma grande opção terapêutica que a gente tem, é algo que já tem há bastante tempo, assim, né? Mas, como eu falei, sempre gera essas dúvidas, né? Então, às vezes, gera dúvida também do paciente que fala, não, eu tenho uma vacina que eu tomo a cada 3 meses, uma injeção. Não é vacina, é a injeção do corticoide que ele está tomando na farmácia, e aí isso com uma série de efeito colateral. Então, assim, o nome vacina a gente tem que ter até um pouquinho de cuidado, né? Então, o nome certo a gente chama de imunoterapia, mas popularmente ficou conhecido como vacina. Hoje, principalmente no meu consultório, eu faço muito mais imunoterapia sublingual, que tem ali uma praticidade de aplicação melhor que a subcutânea, e a gente vê que no longo prazo os resultados são semelhantes. Então, é uma boa opção terapêutica para pacientes determinados, né? Então, não dá para popularizar. Diferente muitas vezes do soro fisiológico. Como eu falei anteriormente, o soro para todo mundo. O spray nasal com corticoide, 90% dos pacientes com rinite vão usar. Agora a imunoterapia aí já é para um grupo menor, mais específico. No seu dia a dia, na sua rotina ali, né, atendendo seus pacientes, você pega casos, assim, de você ter problemas, por exemplo, de pessoas que se automedicaram, utilizaram medicamentos que não eram adequados para o que precisavam, muitas vezes sem passar por um acompanhamento médico. Isso acontece? Muito, pouco? Como que é? Acontece muito, né? Principalmente por essas medicações não terem controle, né? Então, os antialérgicos, mesmo os sprays nasais, você consegue comprar sem receita. Então, rinite, todo mundo tem alguém próximo que tem. Então, sempre alguém vai ter uma dica ali, use determinado antialérgico. Então, na grande maioria dos casos, às vezes o paciente já toma ali um por conta, ou às vezes até o paciente que tem um quadro de rinite já acompanhou há 5 anos atrás, aí fala, não, eu sei que se eu for lá, o médico vai me passar determinado remédio, então já vou e uso. E nem sempre é assim, porque nem sempre o quadro está na mesma gravidade, na mesma intensidade. Mas falando em automedicação, onde a gente vê o cenário pior são com os usos dos descongestionantes nasais, né? Então, aquelas gotinhas tópicas que desentopem o nariz. Tem até um projeto de lei tramitando para ser receituário controlado
os descongestionantes, né? Oximetazolina, nafazolina, né? Popularmente ali a gente tem várias gotinhas aí, todo mundo já conhece alguém que usa, que tem um frasquinho no carro, um frasquinho na casa do namorado, um frasquinho no trabalho. Então, quando tá acabando, já vai lá e compra mais. O grande problema do descongestionante nasal é que depois ele vai fazendo um efeito rebote. E aí, pra gente conseguir tirar isso, é mais difícil. Porque muitas vezes vai cair naquela rinite medicamentosa que eu comentei anteriormente. Então a mucosa ela vai ficando acostumada, incha, desincha, e aí ela fica num tamanho maior. Então, principalmente a queixa da obstrução nasal é muito importante. E aí aquele paciente no longo prazo, ele começa a utilizar mais vezes ao dia. Então antes ele usava 2 gotinhas de cada lado no nariz à noite só para dormir melhor. Aí agora ele começa a usar durante o dia, agora ele está acordando no meio da noite porque o remédio já não está fazendo efeito. E aí vai a gravidade da questão, porque esses descongestionantes ele tem uma ação vasoconstritora. E essa ação vasoconstritora, por mais que a maior parte fica na mucosa nasal, um pouco acaba indo para a corrente sanguínea. Então a gente não está falando que o problema é usar um descongestionante com orientação médica durante uma gripe, um resfriado, um quadro agudo, que a pessoa vai usar 2, 3 dias ali para dormir um pouquinho melhor. A gente está falando do problema do descongestionante no paciente com quadro de uma rinite crônica, que aí ele começa a usar, para ele ter o mesmo efeito, ele vai usar por meses e anos. E aí lá na frente, depois de anos, esse pouquinho da absorção sistêmica da gotinha, né, que não vai ficar no nariz, começa a interferir na pressão arterial, começa a interferir numa arritmia cardíaca. Então, o descongestionante ele é muito perigoso por conta disso. Então, primeiro, pelo efeito rebote e acabar piorando muitas vezes a rinite, e segundo, no longo prazo, com a ideia dos efeitos colaterais, porque a pessoa que começa a usar por conta própria esse descongestionante, vai ser muito difícil ela conseguir parar sozinha. Então, a gente vai ter que fazer todo um desmame, um preparo no tratamento da rinite para a gente conseguir livrar essa pessoa dessa dependência, vamos dizer assim, né? É muito comum a gente ouvir no dia a dia, trouxe aqui meu marido porque ele é viciado no descongestionante nasal. E realmente é uma dependência, porque fica ali uma dependência química, fica também uma dependência da parte emocional, né? A gente vê, assim, de relatos no dia a dia, a pessoa percebe que está acabando o frasquinho, já vai lá e compra outro. Porque assim ela fala, não, eu não posso correr o risco de à noite eu deitar e não ter essa gotinha, porque senão eu não vou conseguir dormir. E aí já gera uma ansiedade, já gera uma série de fatores envolvidos. Então essa questão da automedicação, essa questão, se realmente for aprovado isso do descongestionante precisar de receita, para nós da otorrino vai ser um grande avanço, porque a gente tem muito problema no consultório de automedicação com descongestionante nasal. E é até importante a gente esclarecer, né, aqui para o ouvinte, de repente pode ser uma dúvida, de qual que é a diferença, porque os frascos muitas vezes são parecidos, por exemplo, do soro fisiológico e do descongestionante nasal, que tem um fármaco lá dentro, né, um medicamento lá dentro. Então, até seria interessante a gente explicar, né, a diferença do soro fisiológico e de um descongestionante, que é um medicamento. Exato. Aí a gente vai até um pouco mais além, porque os nomes são muito parecidos. E determinadas marcas têm uma linha a gente chama a família inteira. Então, tem o soro fisiológico, que é a concentração lá, cloreto de sódio só, né, que é só o soro fisiológico. Agora, existe com o mesmo nome o cloreto de sódio, só que já com uma concentração um pouquinho maior, uma solução mais hipertônica. Então, hoje tem 2%, tem 3%, que aí vai ter uma determinada indicação, mas aí já não cai naquela questão de lavagem nasal que a gente citou anteriormente. Então, lavagem nasal, cloreto de sódio, 0,9%. Teve só isso, independente da cor do frasquinho, você pode usar para lavagem. Agora, se a concentração for diferente, ou se tiver uma medicação associada, aí sim a importância de ter a prescrição médica. Porque, às vezes, só com o nome gera confusão, né? Então, assim, tudo leva ali com soro e tem ali um prefixo, um sufixo próximo. Então, ali gera bastante confusão. E muitas vezes, se o paciente chegar só com o nome no balcão da farmácia, vai falar, não, eu quero esse, mas com quantos por cento? Esse com medicamento ou sem medicamento? Então, assim, daí a importância do receituário médico.
porque principalmente eu tenho bastante cuidado nessa parte, quando acaba a consulta e eu vou orientar a receita, se tem alguma dúvida, falar, ó, essa medicação você pode trocar por essa ou essa, né? Então, entre essas duas, pode ver o mais barato, que é a mesma coisa, são marcas confiáveis que a gente vê. Só com o nome, a gente sempre tenta falar, não faça troca, segue isso daqui, porque às vezes você tá levando gato por lebre, aquilo que a gente fala, né? Então, muitas vezes fala, poxa, o outro médico falou que essa medicação era para lavar. Aí, provavelmente quando ele passou, não era nessa concentração. Então, às vezes tem o erro até às vezes do paciente usar uma medicação de maneira equivocada, ali por uma simples confusão do nome, né? Então, esse fato de ter a receita e seguir ali a orientação médica, questionar às vezes até o próprio médico na consulta, dentre essas aqui eu posso substituir por algum? Ah, eu tenho determinada marca que eu já tenho em casa, pode usar? Eu sempre falo, não, veja as linhas de baixo. Se é na determinada concentração, se não tiver nenhuma medicação associada, pode ser. Então, tem que ter bastante cuidado, porque essa questão da nomenclatura ali gera bastante confusão. A gente vê no dia a dia, e cada vez mais, porque foram criando essas outras soluções hipertônicas, um pouco mais hipertônica, um pouco menos hipertônica, com descongestionante, sem descongestionante, e aí isso a gente sabe que no dia a dia gera bastante confusão. Gera confusão, né? Então, só reforçando aqui a importância, né, do paciente seguir a prescrição médica, principalmente quando se tratar de descongestionante mesmo, medicamento, né, seguir a prescrição, tanto o medicamento quanto a duração do tratamento é muito importante, né? Muitas vezes a pessoa, mas aí começou a usar ali, daí usa mais uns dias. Isso tudo começa a fazer esse processo que a gente comentou aqui, de muitas vezes criar nessa dependência, entre aspas, não são medicamentos para gerar dependência, mas acabam sim causando, né, esses problemas secundários. Perfeito. Essa parte principalmente do descongestionante, no dia a dia, né, como eu falei, fala, poxa, se foi uma medicação que faz tanto mal, né, que é uma medicação que pode gerar dependência, é uma medicação que lá no longo prazo pode fazer problema cardíaco, aí pode perguntar, por que inventaram essa medicação, né? Porque ela tem suas indicações num curto prazo sob prescrição. Então, é sempre importante seguir a posologia, a dosagem certa, pelo período correto, que aí não vai ter problema nenhum. Perfeito, doutor Matheus. A gente explorou bastante, né, aqui a rinite, que é muito comum, né? É mais comum até que que a nossa segunda doença que a gente vai falar aqui, que é a sinusite, né? E muitas vezes os sintomas até se confundem, né? Alguns deles. E, inclusive, as pessoas confundem muito, né, na hora de entender o que elas estão tendo de patologia. Também causa, né, as complicações ali na área do nariz, né, a sinusite. Então, assim, eu vou pedir para o doutor explicar o que é a sinusite agora e até fazer uma diferenciação da rinite, para ficar mais claro, né? Então, basicamente a gente está falando da localização do problema, né? Então, quando a gente está falando de rinite, a gente está falando de inflamação da mucosa nasal. E quando a gente está falando da sinusite, a gente está falando da inflamação da mucosa dos seios paranasais, que são essas cavidades que a gente tem na face, né? Então, a gente tem pares de cavidades, então a gente tem o seio frontal, o seio etimoidal, o seio maxilar e o seio esfenoidal. Então, o seio é uma cavidade pneumatizada, basicamente para ter ar dentro. Essa cavidade ela é revestida por uma mucosa, então essa mucosa aqui é uma continuação ali da mucosa nasal. Então, por isso que muitas vezes gera confusão, porque às vezes o quadro começa com uma rinite e acaba deixando o ambiente favorável e desencadeia um quadro de uma sinusite. E aí cai naquele questionamento, poxa, eu tenho rinite, tenho sinusite? Então, muitas vezes quando a gente está falando do quadro da rinite, o quadro crônico, realmente a pessoa tem. A sinusite, muitas vezes a pessoa não tem sinusite, ela está com sinusite naquele momento. E aí vai fazer o tratamento, não vai ter mais, e aí depois de um tempo ela pode ter outra? Pode. Então, para facilitar a conversa, eu relaciono muito essa questão da sinusite com uma gripe. Ninguém fala, eu tenho gripe. Não, eu estou com gripe. Então, na maioria dos casos, né, então, claro que vai ter os casos dos quadros crônicos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas na maioria dos quadros, os quadros da sinusite são quadros pontuais, agudos, que a gente vai tratar e resolveu, não tem mais. Então, outra coisa muito comum, o paciente fala, não, eu fiz lá, eu tive no otorrino há 3 anos atrás e eu tenho sinusite. Não, você tinha sinusite, você estava com uma sinusite lá quando veio,
e não necessariamente você vai ter esse quadro recorrente. Então, o quadro da sinusite, ele gera um pouquinho mais de desconforto no paciente do quadro da rinite, porque geralmente dá aquela sensação de peso na face, dor de cabeça. Nas crianças, o quadro da sinusite chama muito atenção por conta da tosse, porque essa secreção dos seios fica gotejando na garganta, então dá muita tosse, principalmente tosse à noite. Então é um sinal de alerta, às vezes, que a gente tem que ter com criança. Aquela criança que está bem durante o dia, mas à noite, quando deita, começa aqueles acessos de tosse, uma desconfiança é o quadro da sinusite. Tem a tendência de ter uma secreção um pouco mais espessa, uma secreção um pouco mais grossa, mais amarelada, até mais esverdeada. Isso é importante também, outro ponto. O fato de ter essa secreção amarelada, esverdeada, não quer dizer que obrigatoriamente é uma sinusite bacteriana e que vai necessitar de antibiótico. Então a gente sabe que a maioria das sinusites são virais e vai ser um tratamento basicamente de sintomas mesmo, né, com sintomáticos. E aí, em alguns quadros, sim, dependendo pela história clínica, evoluindo de 7 a 10 dias, aí muitas vezes pode evoluir para uma sinusite bacteriana. Mas no contexto geral de sintomas, essa questão de dor de cabeça, pressão na face. Na criança, a questão da tosse chama um pouquinho a atenção. A criança em si dificilmente vai queixar de dor de cabeça, né? Então não é um quadro que geralmente acontece. Tem, lógico, suas exceções, mas no geral são basicamente esses sintomas. E essa diferenciação é importante, porque o quadro da rinite, muitas vezes, principalmente uma rinite alérgica, de uma sinusite, que a gente está falando de uma sinusite infecciosa, o tratamento vai ser totalmente diferente e os sintomas às vezes são parecidos, né? Então é muito importante fazer a diferenciação para não ficar tratando uma sinusite infecciosa como uma rinite alérgica, porque aí realmente o quadro não vai evoluir bem. E em relação, né, da mesma forma que a gente verificou, né, fizemos um geral da rinite, a gente vai fazer também da sinusite. Sobre os tipos, como é que a gente pode separar as sinusites, os tipos? O principal que a gente fala, sinusite aguda, sinusite crônica, né? Então, por definição, a sinusite crônica é uma sinusite que dura por mais de 12 semanas. Então, se a gente tem os sintomas perdurando ali por 3 meses, a gente já pode classificar como uma sinusite crônica. Outra diferenciação é de acordo com o agente etiológico, o que causou. Então, a gente pode diferenciar sinusite viral, sinusite bacteriana, sinusite fúngica e sinusite alérgica, né? Então, todos esses fatores, a gente está relacionando o quadro da sinusite com o que está causando, né? Então, também o tratamento vai ser totalmente diferente. Então, uma sinusite viral, muitas vezes a gente vai tratar só com sintomáticos. Uma sinusite bacteriana, muitas vezes a gente vai precisar do antibiótico. Uma sinusite alérgica, muitas vezes com spray de anti-inflamatório e antialérgico, a gente vai conseguir controlar o quadro. E sinusite fúngica, às vezes, precisa até de cirurgia, né? Para abrir o seio e tirar aquele fungo de dentro. Então, assim, são situações que também os sintomas muitas vezes são parecidos, vai cair naquilo que a gente comentou anteriormente de sintoma, mas de acordo com o exame, numa sinusite, principalmente nos quadros que a gente está desconfiando já de uma sinusite crônica, aí já adiantando um pouquinho a questão do diagnóstico, uma tomografia da face vai ser importante, e aí com isso a gente já começa também observar qual é o possível agente etiológico para a gente direcionar mais assertivamente ali a questão do tratamento. E se eu te perguntasse assim, tem alguma que é mais comum, que acontece com mais facilidade? Viral, né? Então, num cenário geral, se a gente fosse colocar todo mundo, o quadro mais comum é aquele quadro que a pessoa pega um resfriado, uma gripe e evolui para uma sinusite viral. Então, um quadro bem clássico, assim. A gente viu um aumento, voltando lá no começo da conversa, pós-Covid, né? Então, a gente vê bastante, assim, pessoas que não tinham quadros crônicos ali de inflamação na mucosa. A pessoa falava, poxa, antes eu pegava ali um resfriado, tava 5 dias eu tava bom. Agora eu pego um resfriado, demoro 20 dias para melhorar, ou às vezes eu fico com uma tosse que fica um pouquinho mais persistente. Então, geralmente é porque evoluiu ali com uma sinusite viral. Então, a grande maioria dos quadros, a gente está falando de sinusite viral, né? Então, daí a importância de quebrar um pouco esse mito que, minha sinusite só melhora com antibiótico. Não é verdade, né? Só que os quadros virais, eles têm o seu período para durarem, né? Então, é uma queixa que eu sempre bato na tecla no consultório. Às vezes o paciente vem e fala,
poxa, eu preciso do antibiótico para tratar minha sinusite. Eu falo, não, pelo exame e tudo, não tem sinal de uma sinusite bacteriana. Então, o quadro fala tudo a favor de uma sinusite viral. E aí fala, poxa, doutor, mas quando eu tomo o antibiótico, dá 2, 3 dias eu tô melhor. Mas essa é a evolução natural do vírus. Então, assim, se você não tivesse tomado, se você tivesse tomado os sintomáticos, você também estaria melhor. E aí, muitas vezes, fica essa falsa impressão que ela melhorou por conta do antibiótico. E a pessoa põe isso na cabeça que a sinusite dela só melhora com antibiótico. O cuidado com o uso do antibiótico tem que ser muito grande, né? Exatamente. Então, essa questão, hoje, ainda bem que essa parte de receita não consegue comprar mais sem, mas os quadros de resistência bacteriana, hoje em dia a gente vê cada vez bactérias mais fortes, e se a gente for ver as linhas de antibiótico, a gente não cresce na mesma velocidade, né? Então, classes novas de antibiótico não aparecem já faz um bom tempo. Então, a gente tem que ser muito ali resiliente na indicação precisa realmente, para não fazer aumentar ainda mais esses quadros de resistência bacteriana. Para a gente dar um pouquinho mais de informação, né, sobre esse tema que a gente entrou aqui para o nosso ouvinte, os antibióticos, eles só vão tratar a infecção que foi causada por bactérias. Então, se a infecção foi causada por um vírus, o antibiótico ele não vai eliminar esse micro-organismo, né? Não é assim que a gente trata as infecções causadas por vírus. E muitas vezes os pacientes têm dúvidas, né? É tudo micro-organismo, eu tomo antibiótico, e aí eu resolvo. E muitas vezes, como o doutor explicou, pode até ser um efeito que a gente chama de placebo. Eu estou tomando a medicação, então eu acho que resolveu. E na verdade não é isso que acontece, né? Quando a gente toma antibiótico de forma errada, por exemplo, o tempo incorreto, ou usa sem ter a necessidade, a gente está contribuindo para os casos de resistência bacteriana. E quando você realmente precisar do antibiótico, ele não vai fazer efeito. Então, isso é muito sério, é por isso que o acompanhamento médico, né, a consulta, a conversa com o médico é tão importante, né, para quem passa por esses quadros. E em relação ao diagnóstico, doutor, o que você poderia trazer para a gente da sinusite? Também como a rinite, né, se a gente vê que é um diagnóstico clínico. Uma boa anamnese com exame físico, a gente já consegue fazer o diagnóstico, principalmente dos quadros de sinusite aguda. Quando a gente está falando de sinusite crônica, muitas vezes a gente vai precisar abrir mão da tomografia da face. Isso é muito importante falar. Raio-X de seios da face não faz diagnóstico. O raio-X de seios da face muitas vezes pode gerar até mais confusão do que auxiliar, né? Então, na semiologia, ali na conduta relacionada com a sinusite, uma boa anamnese, exame físico. A nasofibrolaringoscopia pode ajudar, né? Então, aquele exame anterior que eu citei, que no consultório do otorrino a gente tem, que a gente vai introduzir a câmera, a gente consegue avaliar a mucosa nasal, a gente consegue analisar os ósseos de drenagem, né? Então, os ralos que a gente tem nos seios da face, então a gente já consegue ver se tem secreção ali, como é que está a consistência dessa secreção. Então, isso, na grande maioria dos quadros, a gente já consegue fechar o diagnóstico e propor o tratamento. Existem os quadros, as exceções, né? Então, o quadro de uma sinusite crônica, o quadro de uma sinusite fúngica, ali como eu coloquei anteriormente. Então, a tomografia pode auxiliar nesses casos. E outra importância da tomografia da face que a gente tem são nas possíveis complicações de sinusite, né? Então, não é tão comum, mas acontece. Então, os quadros de sinusite, pelas cavidades nasais terem proximidades com estruturas nobres, principalmente cérebro e órbita, olho, então não é tão raro a gente ver complicações orbitárias ou complicações cerebrais decorrentes de uma sinusite que não foi bem conduzida. Então, tem que ter cuidado, tem que fazer uma avaliação certinha, tem que fazer o tratamento da maneira correta. Como eu falei, isso não é a maioria dos casos, a gente está falando de exceções, mas pode acontecer. Então, ter o acompanhamento médico e muitas vezes não subestimar os episódios de sinusite, né? Isso vai fazer com que não tenha essas evoluções desfavoráveis, a gente fala, né? A gente vê muito no dia a dia o quadro de sinusite, às vezes, ele é até diagnosticado de maneira errada. A pessoa pega ali uma gripe, fica muito congestionado o nariz, e aí essa congestão nasal gera ali uma dor de cabeça. Isso é normal do quadro gripal. E a pessoa já fala, atacou minha sinusite, né?
e geralmente não é um Não quadro é. de sinusite. Então, às vezes, tem um super diagnóstico, vamos dizer assim, da sinusite, quando geralmente era só um quadro gripal ali, era só a dor de cabeça só estava relacionada com a congestão do nariz, com a secreção que forma ali do quadro viral ali na maioria dos casos. Então, precisa ter um pouquinho de cuidado nessa parte de tanto não dar bola, falar: "Não, é uma sinusite, eu sempre trato desse jeito", como também falar: "Ah, vou já começar com antibiótico, corticoide, tudo que tem direito, porque minha sinusite só melhora com isso", quando também não, na grande maioria das vezes, não é verdade. E em relação à prevenção, doutor, da sinusite, tem algo a ser feito? O quadro da sinusite, quando a gente falar de sinusite infecciosa, prevenção estaria relacionado mais com questão de imunidade, né. Uhum. Então, hábitos saudáveis, alimentação saudável, prática de atividade física, eh um sono de qualidade, né, então a gente vê que uma pessoa que dorme bem, controla a questão de estresse, se alimenta bem e pratica atividade física, por si só ela já vai ter uma imunidade boa. Então, consequentemente, ela vai ter menos quadros infecciosos em geral, e a sinusite, na grande maioria das vezes, a gente está falando de um quadro infeccioso. Fatores locais na parte do nariz é importante também a gente ter um pouquinho de cuidado de prevenção. Aí a gente vai entrar no tópico anterior de cuidado da rinite. A gente sabe que pessoas que têm o quadro da rinite não bem controlados, né, então o nariz volta e meia está entupido, está com secreção, ela acaba deixando o ambiente mais favorável para ter episódios de sinusite. Então, muitas vezes, o que vai diferenciar uma pessoa que tem uma sinusite a cada 10 anos e a outra pessoa que tem sinusite a cada 3 meses é muitas vezes o mau funcionamento do nariz. Uhum. Então, controle da rinite, lavagem do nariz com soro fisiológico e fazer uma avaliação com o otorrino para ver se tem alguns fatores anatômicos no nariz que podem favorecer ao aparecimento de sinusites, isso é fundamental. Exemplo, tem pessoas que têm um desvio de septo muito acentuado para determinado lado, e esse desvio faz com que esse fluxo de ar nos seios da face fique um pouquinho prejudicado, e a pessoa sempre tem um quadro de uma sinusite no seio ali do lado do desvio. Então a gente vê que aquele desvio pode estar sendo um fator que contribua, né? É sempre importante falar, o desvio não vai evoluir para uma sinusite, né? São coisas distintas. Sim. Mas o desvio, ele está deixando o teu nariz não funcionar da maneira mais adequada e, querendo ou não, está predispondo a ter um episódio de sinusite. Outra coisa seria um pólipo no nariz. Então, pólipos são degenerações da mucosa que muitas vezes acaba obstruindo os ósteos de drenagem, os ralos dos seios da face. O paciente que tem pólipo no nariz vai ter uma incidência maior de sinusite. Então, se ele faz um tratamento preventivo da questão do pólipo, consequentemente, ele vai ter menos sinusites. Então, a gente divide nessa questão de imunidade geral, para evitar os quadros infecciosos, e esses cuidados com a parte do nariz, com o bom funcionamento do nariz, que aí muitas vezes os quadros da sinusite vão ficar isolados, cada vez mais espaçados. E para a gente tratar a sinusite? Vai cair de acordo com o agente etiológico, né? Uhum. Então, como eu falei anteriormente, a frequência maior são quadros de sinusite viral, tratamentos sintomáticos. Uhum. Lavagem nasal, analgésico, às vezes a gente pode abrir mão de um anti-inflamatório, o spray de corticoide, o spray de anti-inflamatório, muitas vezes vai tá envolvido no tratamento, porque se a gente for ver, assim, no pé da letra, a gente fala que é um quadro de uma rinocinusite, né? Então é muito difícil a pessoa ter um quadro de uma sinusite, tem a infecção nos seios da face e a mucosa do nariz está saudável. É Uhum. praticamente uma continuação. E na grande maioria das vezes é uma evolução. Então, o quadro da rinite está ruim e evolui para uma sinusite. Então, nesse quadro do tratamento da sinusite, também vai estar envolvido o tratamento da rinite que a gente citou anteriormente. De acordo com o tempo de evolução, com o exame físico, caso a gente desconfie de uma sinusite bacteriana, aí a gente vai precisar abrir mão dos antibióticos, né? Então, hoje, assim, pela minha experiência clínica, eu vejo que é muito mais tratado com antibiótico do que deveria ser, né? Uhum. Então, muitas vezes, por essa falsa impressão que eu falei, de só melhora com antibiótico, a pessoa quer melhorar de imediato, quanto mais rápido possível, então, quanto mais medicação melhor, e na verdade não é o determinante. Mas, claro que existem as sinusites bacterianas, e o antibiótico tem ótima função,
determinadas classes de antibióticos a gente acaba utilizando ali de rotina para esses quadros de sinusite bacteriana. Se a gente entrar no tópico de sinusite crônica, então aquela sinusite que dura mais de 12 meses, o quadro da sinusite crônica às vezes vai ter sua indicação cirúrgica, né? Então existe cirurgia para sinusite. E aí é importante explicar um pouquinho o que é feito na cirurgia da sinusite, né? Então, a ideia da cirurgia da sinusite é reestabelecer o funcionamento do fluxo de ar nos seios da face. Então, muitas vezes, o paciente tem esse ósteo de drenagem, que a gente fala, que seria essa espécie desse ralo do seio, obstruído por uma inflamação crônica da mucosa. E aí aquele paciente fica tendo quadros de sinusite de repetição, sempre com secreção acumulada dentro do seio. E aí muitas vezes isso com o tratamento medicamentoso não surte o efeito. E aí na cirurgia a gente amplia esse ósteo de drenagem. Então a gente, com uma câmera, né, uma cirurgia endoscópica que a gente fala, a gente abre esse seio, limpa todo esse seio e amplia esse ósteo de drenagem. Esse paciente nunca mais vai ter sinusite? Pode ter. Esse paciente ele não vai ter mais o quadro crônico da sinusite. Então, ele vai ter reestabelecido o fluxo normal nos seios da face. Então, a chance dele ter episódio de sinusite reduz muito. Falar que nunca mais vai ter, não é verdade. Mas com o nariz funcionando bem, com o ósteo de drenagem amplo, aberto, é muito raro, diminui bastante os episódios. E a gente entrou nesse tópico, né, da sinusite crônica. Tem algo que caracteriza uma sinusite crônica, frequência de episódios, como que funciona, assim? É feito um diagnóstico para afirmar que é uma sinusite crônica? O diagnóstico vai pelo tempo de história, né? Então, como eu falei, uma sinusite que o paciente fica com sintomas por mais de 12 meses, por mais de 12 semanas, a gente já considera um quadro de uma sinusite crônica. Tem alguns achados na tomografia da face que também ajudam a gente nesse diagnóstico. E é justamente nessa tomografia, junto com a história, que a gente começa a pensar se esse paciente vai ser um candidato à cirurgia ou se o tratamento clínico a gente vai conseguir um controle dessas reagudizações, que são os quadros agudos que a pessoa tem. De sintomas, a sinusite crônica geralmente dá um sintoma um pouquinho mais diferente, porque ele tem uma intensidade um pouquinho menor, só que mais persistente. Então, aquele paciente que vem com o quadro de uma sinusite aguda, vem com aquela dor de cabeça mais forte, com aquele catarro mais espesso, um desconforto muito grande, muitas vezes o quadro agudo com febre, mal-estar geral. O quadro da sinusite crônica já não. Geralmente, o que mais o paciente comenta é que fica gotejando secreção na garganta o tempo inteiro, né? Então, a pessoa fica ali com aquele pigarro, às vezes pode queixar de mau hálito, porque fica ali engolindo aquele catarro o tempo inteiro. As dores de cabeça, a pressão na face, estão presentes o tempo inteiro, mas não é aquela pressão muito importante, que às vezes a pessoa precisa tomar um analgésico, como é o caso de uma sinusite aguda. Então, muitas vezes o paciente fala, poxa, eu sempre tenho dor de cabeça, mas é aquela dor de cabeça que eu meio que já acostumei. Às vezes eu nem preciso tomar remédio. Tá errado, né? Então, tá com um problema ali, mas o paciente vai se adaptando. Então, se a gente fosse diferenciar um pouquinho, o quadro da sinusite crônica, os sintomas eles são mais persistentes, mas muitas vezes de uma intensidade menor, né? Então, às vezes até por isso o paciente fica arrastando, vai levando, fala, tá incomodando, mas não tá incomodando tanto, e aí quando vai ver já tá 4, 5 meses ali com aquela situação. Então, no quadro da sinusite aguda, geralmente o paciente ficou ruim, 2, 3 dias ele já está procurando médico, porque ele não consegue mais ficar daquele jeito. Então, o principal fator que diferencia ali é a intensidade dos sintomas. E quando que a gente pode se preocupar em relação... Agora a gente vai falar da sinusite e da rinite, tá? Das duas. Quando que essas doenças elas podem evoluir para quadros mais graves? O quadro da rinite, a gente vê uma relação muito importante com quadros pulmonares. Então, a gente vê que tem uma relação muito grande rinite e asma, né? Só popularmente lá chama de bronquite, mas o quadro da asma e da rinite são doenças que geralmente caminham lado a lado, né? Então, praticamente todos os pacientes que têm asma vão ter rinite. O contrário não é verdadeiro. Nem todo mundo que tem rinite vai evoluir com asma, mas tem uma porcentagem que acaba cometendo. E a gente vê
hoje tem um termo que a gente chama de via aérea única, né? Então, antes ele era muito subdividido. Via aérea superior, nariz, garganta, é do otorrino. Via aérea inferior, parte pulmonar, brônquios, bronquíolos, é do pneumologista. E hoje a gente vê que as doenças elas estão muito interligadas. Então, isso que a gente chama de via aérea única. Então, muitas vezes, hoje a gente tem, eu pelo menos tenho bastante contato assim com pneumologistas, que a gente vê muitas vezes o paciente que tem uma rinite que não está bem controlada, o pneumologista tem dificuldade para acertar a medicação da asma, né? E aí depois que a gente começa um tratamento certinho e controla a rinite, o pulmão melhora. Então, assim, a gente vê que tem essa ligação. Na questão da rinite, geralmente, quando a gente vai falar de complicações, são essas correlações que a gente tem. O quadro da rinite em si, se a gente for falar da complicação mais comum, que muitas vezes não gera ali uma gravidade, são quadros de sinusite recorrente, né? Então, tirando ali o mau uso de um descongestionante, que no longo prazo pode gerar alguma coisa, mas quadros pontuais agudos de rinite vai evoluir geralmente para um quadro infeccioso ali de uma sinusite. Mas de restante, complicações severas não tem, sempre tendo essa importância de complicações da parte pulmonar que podem ser desencadeadas por uma rinite mal controlada. Os quadros das sinusites, aí as complicações, como eu ali até passei um pouquinho anteriormente falando das complicações orbitárias e cerebrais, aí são um pouco mais frequentes, né? Como eu falei, não é a maioria dos casos, mas os nossos seios da face têm uma proximidade muito grande com órbita, com o olho e com o cérebro. Então, se tem um quadro infeccioso ali na região, por contiguidade, essa infecção ela pode se espalhar. E aí tem quadros que a gente chama de celulite periorbitária, abscesso intracraniano, que aí são casos extremamente graves, que pode levar à perda visual e os quadros cerebrais até à morte, né? Precisando ali de intervenção cirúrgica, de urgência, mas esses são quadros bem pontuais, vamos dizer assim, né? Então, é sempre importante ter um acompanhamento médico, ter o diagnóstico correto, fazer o tratamento correto, que na grande maioria das vezes, graças a Deus, não vai ser essa evolução. Mas não dá para subestimar, né? Então não dá para a gente ficar com um quadro infeccioso numa região tão importante para a gente, que é a cabeça, por muito tempo, né? Então, se tá com sintomas, é fundamental ali procurar o tratamento para a gente conseguir resolver. Bom, a gente sabe, a gente até comentou um pouquinho já, que as complicações das doenças respiratórias, elas ocorrem, né, em muitos casos, até pra gente dizer, por conta das mudanças do clima, temperatura, né? E também pela mudança das estações do ano, né? Então, assim, como que as estações do ano elas vão influenciar diretamente essas doenças e como que as pessoas podem se prevenir? Outono e inverno, geralmente, explodem os números de casos respiratórios, né? Então, se a gente for ver 80%, 90% do pronto-socorro do hospital é relacionado com infecção respiratória. Gripe, sinusite, rinite, pneumonia, quadros exacerbados de asma. Então, o primeiro fator que contribui muito para isso é a questão do ar mais frio, né? Então, temperatura mais baixa, a gente sabe que vírus e bactéria fica mais presente no ar. Então, isso a gente sabe que acontece. Segundo ponto, relacionado às vezes com a umidade. O ar mais seco também faz com que esse micro-organismo fique mais, perdurando mais no ambiente por um tempo maior. Outra situação é que as pessoas se aglomeram mais, né? Então, geralmente, com as temperaturas mais baixas, a gente acaba ficando em locais fechados, com mais pessoas. E aí, quanto mais pessoas circulando ali, mais pessoas doentes, a propagação ali dos vírus e bactérias é muito mais intenso. Sempre acontece, até por isso, campanha de vacina da gripe começa ali no comecinho do outono, então, para a gente tentar diminuir a incidência, né? Então, de maneira preventiva, essa questão da vacina da gripe, todo ano ali é sempre importante, que o vírus ele vai se modificando, né? Então, tem essa questão de vacinar da gripe para ter essa menor propagação. A gente sabe que o influenza, que é o vírus da gripe, que é onde faz a vacina, ele tá circulante o tempo inteiro, né? Então, muitas vezes o fato da vacina ali, ele acaba diminuindo um pouquinho essa circulação. Segundo ponto
é os cuidados com essa questão da imunidade que a gente citou anteriormente, né? Então, aqueles cuidados básicos que na época de pandemia a gente tomou um monte de Uhum. higiene das mãos, evitar locais com muita aglomeração. Na questão da máscara, principalmente o paciente que tiver sintomático, né? Então, aquele paciente que está tossindo muito, vai pegar um ônibus com mais pessoas, seria interessante ele utilizar a máscara. Na população em geral, muitas vezes, hoje é mais difícil a gente falar isso, né? Mas o paciente sintomático seria prudente, porque a gente sabe que a propagação é pelas gotículas. Então, se a gente está ali tossindo ao ar livre, a gente está jogando um monte de vírus e bactéria ali para o ar. Então, esses cuidados são importantes, pensando nessa questão de prevenção. O que a gente vê, quanto mais pessoas doentes, mais vírus circula e mais pessoas vão ficando doentes. Então, essa linha ali que começa maio, junho, ali, quando começa a se esfriar, temperaturas mais baixas, o ar mais seco, até julho, comecinho de agosto, são épocas típicas de aumento das infecções de via aérea, né? Então, isso todo ano é assim, sempre foi assim. Outras estações aí geralmente começam a ter acometimento de outras questões, né? Então, aí a gente vai para populações mais específicas. Então, tenho muitos pacientes meus que acompanham com rinite e eles percebem que nessa época, agora que começa a primavera, com a polinização, eles começam a ter crise de rinite. Os meus pacientes que eu já acompanho, eu sempre falo, antes da estação chegar, já venha no consultório para a gente já fazer ali um tratamento preventivo, para quando chegar agora setembro, outubro, a pessoa não ter crise. Para a pessoa que tem a crise desencadeada por um fator alérgeno específico, como o pólen, que eu dei o exemplo, aí é tratar o atendimento, né? É procurar o atendimento para fazer o tratamento. Então, são situações que chamam a atenção, assim, no dia a dia do consultório, porque a gente vê que determinada época do ano tem determinadas queixas. E aí, quando a gente fala mais de verão, aí já vai mudando um pouquinho o tipo de infecção, né? Então, se a gente for ver ali se a gente for para o mesmo cenário do pronto-socorro do hospital, ali em janeiro, com calor, vai ter muito menos pessoas ali tossindo e espirrando, e às vezes vai ter mais gente ali com as queixas de dor de barriga, com diarreia, daquelas viroses de verão, né? Então, a gente vê que tem essa sazonalidade, né? Então, de acordo com a época do ano, a gente vê predomínio de determinadas doenças. Bom, doutor, para a gente encerrar o nosso podcast, né? Essas informações todas que a gente está tendo aqui sobre rinite e sinusite. No caso, né, das duas doenças, para as pessoas que têm esses problemas cronicamente, né? Tanto para as duas patologias, e vamos dizer que elas tenham condições que não podem ser resolvidas, por exemplo, por uma cirurgia, elas precisam realmente conviver com essas doenças. Como que as pessoas podem ter melhores condições para conviver com essas doenças? São doenças, como a gente citou durante toda a conversa, muito frequentes. A gente vê que tem uma significância na piora da qualidade de vida das pessoas. Então, a gente vê que crianças com rinite têm baixo rendimento escolar se a rinite não está bem controlada. A gente vê no adulto diversas faltas no trabalho de acordo com rinite. Então, é um problema crônico, é um problema que afeta diariamente na saúde da pessoa, piora a qualidade do sono, deixa a pessoa mais irritada. Então, são vários fatores que, por mais que seja uma doença, podemos dizer, simples, que trazem diversos prejuízos para isso. Então, assim, o diagnóstico correto e a manutenção do tratamento, ela é fundamental. Então, hoje, com o arsenal de medicamentos que a gente tem, com o arsenal de exames diagnósticos que a gente tem, não dá para a gente observar a pessoa tendo a rinite e simplesmente não tratar. E viver espirrando, viver coçando o nariz, dormindo mal, com aquele nariz escorrendo o dia inteiro, fungando o nariz. Então, assim, se a pessoa tem o acesso ali ao médico, dá muito bem para a pessoa controlar os sintomas. Eu sempre tento ao máximo conscientizar meu paciente que o paciente com quadro de uma rinite crônica, ele é um casamento, né? Então, assim, não é um paciente
que você vai fazer um tratamento e vai ter uma alta e você nunca mais vai ver o paciente. Então, assim, periodicamente, aí caso a caso, tem paciente que a gente faz o tratamento para rinite e fica 2 anos totalmente sem sintoma e sem uso de medicamento. Tem paciente que faz o tratamento, mas depois de 2, 3 meses ele precisa fazer um novo ciclo de tratamento. Então, assim, vai da gravidade do quadro da doença, e aí a gente vai entrar nos fatores que estão desencadeando a doença. Será que esse paciente está conseguindo ficar longe disso ou não? Então, a gente começa a entender para a gente montar as estratégias. Então, tem paciente que a gente vai fazer o controle e vai passar grande parte do ano sem sintoma e sem precisar uso da medicação. Tem pacientes que às vezes tem um fator agravante no dia a dia que a pessoa simplesmente ela não consegue. Então, tem algo no trabalho dela que piora a rinite dela e ela não consegue sair daquele ambiente, ela tem o trabalho dela, ela vai ter que fazer ali. Então, esse paciente talvez seja um pouco mais difícil de controlar. Então, talvez desse paciente a gente vai precisar ficar com algumas medicações mais contínuas. Então, isso a gente tem que avaliar caso a caso. O que é importante dizer é que tem tratamento, né? Tem controle das doenças, mas o segmento com o seu médico de confiança tem que ser contínuo, né? Uhum. Então, a variação dos intervalos vai mudar um pouquinho, né? Então, de caso a caso, mas o paciente que tem como um diagnóstico um quadro crônico, esse paciente vai ter que fazer um acompanhamento contínuo. Então, a mesma coisa um paciente que tem uma diabetes, ele vai passar com o endocrinologista de tempos em tempos, para fazer o ajuste da insulina ou o ajuste da medicação. Então, não é um paciente que depois de 3 meses ele vai estar livre do tratamento. Então, o quadro crônico da rinite, o quadro crônico da sinusite é a mesma coisa. Então, doenças crônicas precisam de acompanhamentos contínuos. Bom, pessoal, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio de hoje. A gente conversou bastante com o doutor Matheus sobre a parte de rinite e sinusite. Então, só fazendo aqui um breve resumo, né? A gente conversou tanto a definição do que são essas doenças, né? Falamos sobre os tipos, quais são as causas, os sintomas, como a gente pode diagnosticar, tratar, a importância e os cuidados que a gente precisa ter com a automedicação e também o tratamento correto de acordo com a causa, né, da rinite ou da sinusite. Então, a gente reforça aqui a importância, né, do acompanhamento médico, da consulta médica, né, para poder entender e realmente fazer um tratamento de acordo com a necessidade, né, com a patologia que aquele paciente ele está vivenciando ali na sua rotina. E para a gente finalizar, gostaria de agradecer muito ao Dr. Matheus pela presença, disponibilidade, todas as informações que ele trouxe para a gente e abrir também para o doutor se despedir da gente. Foi um prazer, muito legal hoje, desde a época da pandemia, né, essa questão dos podcasts, de informação, internet, ficou muito... a gente vivencia muito isso no dia a dia e é sempre importante, principalmente nessas queixas que são tão comuns do dia a dia, mas que gera tanta confusão. Então, às vezes, a gente trazer um pouquinho de informação, tentar, né? Claro que a gente não consegue fazer o diagnóstico de ninguém, mas a gente já consegue ligar alguns alertas, né? Então, às vezes, quem ouvir vai ver, fala, poxa, realmente eu vou me atentar nesse cuidado e talvez melhore, né? Então, trazer esse tipo de informação acho super importante e fico à disposição para novos episódios. Perfeito, muito obrigada. Imagina. Agradecemos também a você, nosso querido ouvinte, né? A gente espera que você tenha se munido de muita informação. A nossa intenção é justo essa que o doutor comentou, né? Trazer essa informação até para que o repertório, né, dos pacientes, enfim, dos ouvintes, fique maior e a gente saiba quando procurar ajuda, né? E ter essas informações e reforçando, né, gente, de qualidade, com pessoas que vivem isso na rotina e realmente entendem e que vão trazer informação de referência para você. Continue acompanhando o nosso podcast, os nossos temas, tem muita coisa importante para você sobre saúde e bem-estar. Até a próxima!